Território o que é? O território brasileiro possui muitas praias. O que essa frase acima quer dizer? Que o Brasil tem muitas praias. O que significa território? Com certeza você já deve ter ouvido essa palavra estranha algumas vezes, não é? Ela é bem comum no nosso dia a dia, principalmente em notícias. Entender o que é um território é muito importante para entendermos o mundo em que vivemos e como ele funciona. O que é território? Essa é uma palavra que encontramos principalmente nas aulas de geografia, e a definição correta para esse termo é espaço apropriado por relações de poder. Traduzindo, território é quando uma pessoa ou organização domina um lugar e exerce o poder naquela determinada área. Por exemplo, o Brasil é um território porque o governo exerce poder sobre ele, transformando-o assim em território brasileiro. Da mesma forma, quando os índios vivem em um determinado lugar da floresta, chamamos de território indígena, pois são os índios que exercem o poder daquela área. Professora Valéria Correia, disciplina, Geografia. Aluno, atividade, 10 etapa. Mês, maio. Data. 2. Tipos de territórios. Acho que você também já deve ter percebido que existem tipos de territórios diferentes, certo? O território brasileiro, por exemplo, é um território político. Já o território indígena é um território bem menor, e que está dentro do território brasileiro. Por isso ele pode ser chamado de território pessoal. Território político. Esse é o tipo de território que é administrado pelo governo, ou seja, pelas organizações públicas, que administram tanto o país quanto os estados e os municípios. O Brasil é governado por um presidente e vários ministros, deputados, senadores, governadores, por isso é um território político. Todo território político precisa ter a sua soberania, ou seja, o governo é a maior autoridade daquele território. O que o presidente dos Estados Unidos ordenar não tem efeito nenhum no Brasil se o nosso presidente ordenar o contrário, pois nós temos a soberania de todo o território político. Território pessoal. Esses territórios, diferentes dos territórios políticos, são bem menores, e não possuem a soberania que o território político possui. Quem vive no território indígena, por exemplo, ainda assim precisa seguir todas as leis que são determinadas pelo governo para todo o território brasileiro. Outro exemplo de um território pessoal é uma favela, que é dominada e controlada por traficantes. Mas, mesmo sendo um território pessoal, ainda faz parte do território maior que é o brasileiro, e está sujeito às mesmas regras e leis. 3. 4. Agora vamos à atividade. Conforme o seu conhecimento me fale o que território. 2. Faça o caça-palavras.